Estou aqui mais uma vez com você, prezado aluno que me assiste em todo lugar do Brasil. Nesse instante, eu vou aqui dando prosseguimento ao nosso estudo do regimento interno do Conselho Regional de Medicina. Vamos hoje estar falando aqui mais sobre as sessões plenárias, tá bom? E lembrando só que quando eu falar sessões plenárias, e todos esses tópicos que eu vou estar tratando aqui valem para as reuniões das câmaras, tá? Na aula passada eu falei o que acontecia de diferente na sessão ou na Câmara, tá? E falei sobre o quórum também e alguns outros detalhes. Nesse instante eu vou falar aqui sobre as sessões plenárias, como eu falei. Aí quando for Câmara você vai colocar reuniões das câmaras, tá? Então o nosso trabalho hoje aqui se encerra no artigo 34, tá? No nosso próximo encontro já vou falar aqui mais sobre os conselheiros, tá? No outro encontro, eu vou fazer um apanhado de todas as comissões, os pontos comuns a elas, né? Eu já vou fazer um resumo dessas comissões, tá? Para a gente avançar bastante aí nesse nosso estudo do regimento interno do Conselho Regional de Medicina, tá? Para você aí gabaritar essa tua prova. Primeiro, as sessões plenárias, elas são privativas, tá? Somente a maioria dos presentes poderão falar o contrário quanto a isso, tá bom? Então, você não pode esquecer do que está aqui no nosso regimento. Então, veja só para você como é que fala aí. As sessões serão privativas, podem tornar-se públicas, né, por voto da maioria dos membros presentes, tá bom? Então, as sessões serão públicas. E outra coisa também que eu acabei não colocando aqui, porque as sessões plenárias, elas acontecem ao menos uma vez por semana, né? Então pode não ter mais de uma, né? E nós temos aqui as reuniões extraordinárias, que elas são apenas, vão durar apenas o tempo necessário para tratar, entendeu, dos assuntos que ensejaram a sua convocação. Que olha só aqui, ó. As sessões extraordinárias, iniciadas em hora previamente designadas, durarão o tempo necessário à solução da matéria para o qual foram convocadas, tá bom? Então, pode ser que termine em um tempo menor ou em um tempo maior, mas vai ser tratado aí as matérias que motivaram a sua convocação, tá bom? Então, vamos para cá. Olha só, os conselheiros assinarão em livro próprio, tá bom? A ata, né, de presença, que será controlada pelo primeiro secretário. Então, quem é que controla a ata de presença dos conselheiros nas sessões plenárias ou nas reuniões? É o primeiro secretário aí do nosso Conselho Regional de Medicina. Em um número máximo de 21 membros, tá? Esse número máximo de 21 membros foi colocado também nas reuniões. Claro que, por óbvio, que eu sei que as reuniões das câmaras, como são 3 e é um fracionamento do plenário, né? Então não faria sentido falar em um número máximo de 21 membros para a Câmara, mas é o que está lá, tá bom, pessoal? Então esse regimento, como eu falei, que tem alguns pontos controvertidos, mas a gente vai se ater ao que não tem controvérsia, estudar, ler e reler, e assim fazer uma excelente prova aí no dia do teu concurso, tá? Então vamos aqui. Na data e hora, né, marcada para acontecer reunião, entendeu? O presidente verificará preliminarmente o quórum. Então vamos aqui. Na data e hora marcado para as sessões plenárias, o presidente, né, irá verificar preliminarmente se há quórum. Aí eu botei duas situações aqui. Caso sim, entendeu? Caso sim, ele poderá ter quórum ou não, né? Tem aqui o sim e o não. Então, caso sim, o presidente irá declarar aberto os trabalhos. Fará a leitura da ata da sessão anterior e submeterá essa ata à aprovação do plenário. Então, pessoal, primeiramente, preliminarmente, o presidente, né, irá verificar se existe quórum para que aconteça a sessão plenária. Caso sim, né, o presidente ele irá declarar aberto os trabalhos. Pessoal, está aberto os trabalhos. Eu tenho um quórum mínimo que é de 21 conselheiros, né? Então, está declarado aberto os trabalhos. Aí ele vai o quê? Vai ler a ata da sessão anterior, tá bom? E
essa ata será submetida à aprovação do plenário. Caso eu não tenha quórum mínimo, compareceu apenas 8 conselheiros, então não tem como, não vai rolar a sessão, né? Aí o que acontece? O presidente, né, irá declarar isso aí em ata, entendeu? Irá lavar a ata informando esse episódio. E depois designará dia e hora para a nova sessão. Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui a leitura aqui. Beleza? Não havendo quórum, o presidente, depois de declarado, fará o quê? Lavar a ata do ocorrido. Entendeu? Do ocorrido e designará dia e hora para a nova sessão. Então, caso eu tenha quórum, eu vou fazer o quê? Declarar aberto os trabalhos, faça a leitura da ata e submeto ao plenário. E aí eu vou começar os demais trabalhos depois de aprovada a ata. Caso não tenha quórum, o presidente irá declarar em ata esse ocorrido e irá designar dia e hora para uma nova sessão plenária, tá bom? Por falta de quórum. Beleza? O presidente dará conhecimento da justificativa da ausência de conselheiros ao plenário. Então, já em andamento os trabalhos na sessão, o presidente irá o quê? Dar conhecimento da justificativa de ausência apresentada pelos conselheiros. Ok? Nesse momento, abertos os trabalhos, o fulano de tal, ou Beltrano, não compareceu aqui porque estava com a sua filha internada no hospital Santa Luzia, aqui em Brasília, por exemplo. Então, pessoal, tá aí. Nesse momento, essa justificativa terá que ter o quê? Terá que ser do conhecimento dos demais colegas conselheiros, tá bom? Então vamos para cá. Durante as sessões, os trabalhos só poderão ser suspensos, entendeu? Momentaneamente ou definitivamente para manutenção da ordem pelo presidente ou por deliberação do plenário. Então, olha só, durante as sessões, o trabalho só poderá ser interrompido definitivamente ou momentaneamente para a manutenção da ordem. E isso por quê? Por ordem do presidente, ou pelo presidente, ou por deliberação do plenário. Então, o presidente tem a competência de declarar momentânea ou definitivamente encerrados os trabalhos, ou os conselheiros, ou o plenário, tá bom? O plenário é soberano, tá? Lavratura das atas. Então, agora, pessoal, o que vai acontecer? O que deverá conter essas atas? Vou fazer aqui um estudo com vocês sobre isso aí. Primeiramente, essas atas serão lavradas em meio eletrônico. Olha só. O que acontece? As atas serão lavradas em meio eletrônico e eu não posso esquecer disso aqui, né? Ó, toda vez que eu falar em atas das sessões, você vai lembrar do seguinte detalhe, que é o que nós temos aqui no nosso artigo número 21, tá? Ó, as atas das sessões serão lavradas em livro próprio aberto, rubricado e assinado pelo presidente. Então, aberto, rubricado e assinado pelo presidente. Então, quem quer assinar as atas? O presidente, tá bom? E nelas se reunirão com clareza os assuntos tratados na sessão, devendo conter obrigatoriamente o seguinte. Então, os assuntos que foram tratados estarão nas atas de forma bem clara, tá? E, olha só aqui, existem alguns componentes obrigatórios nessas atas, como por exemplo, local, ano, mês, dia e hora que foi realizada a sessão plenária. O nome aqui tem o nome do presidente ou dos seus substitutos. O nome dos conselheiros presentes. A súmula do assunto tratado. A íntegra das resoluções. Olha só aqui, ó. Íntegra das resoluções, mencionando a natureza dos processos, recursos propostos contra essas resoluções ou requerimentos apresentados na sessão. Nome dos suplicados, né? Recorrentes e recorridos, bem como súmula das decisões tomadas. Tá? Então, as súmulas, não só das resoluções, quanto das decisões tomadas. Então, nós temos aqui a súmula e a íntegra das resoluções e das súmulas. Tá bom? Aí,
O que é que nós não podemos esquecer também? Que somente constarão nas atas as declarações de votos apresentadas por escrito. Ó, somente irá constar nas atas as declarações de votos por escrito. Tá bom? Então, não vai, se o voto for apenas verbal, ele não irá contar. Somente irá constar, que diga, nas atas a declaração de votos por escrito. Beleza, galera? Claro que essa parte aí é um pouquinho assim, digamos que interessante, né? Mas terminei, tá? E eu te aguardo aí no nosso próximo encontro, onde eu vou tratar dos conselheiros, tá bom? E no outro encontro eu vou estar falando aí sobre um resumo geral, né, das comissões do Conselho Regional de Medicina. Muito obrigado. Lembrando só dos nossos mega eventos aí, dos nossos alunos de véspera, dia 14 de abril e dia 21, com todas as matérias para o teu concurso, tá? Então tá aqui, ó. O telefone é esse aí, WhatsApp 991 990866. Muito obrigado.